Olá pessoal, meu nome é Letícia de Carvalho Donato, sou estudante de bacharelado em Biotecnologia na UFPB e hoje vamos falar sobre um tema fundamental na química e na biotecnologia, os fundamentos da mecânica quântica e os orbitais atômicos. Ao longo dessa aula, vamos entender como a matéria se comporta em nível microscópico, explorando conceitos como a dualidade de onda-partícula, o princípio da incerteza e a estrutura dos orbitais atômicos. Esses conhecimentos são essenciais para diversas áreas da ciência, incluindo nanotecnologia, eletrônica e biotecnologia. Então vamos introduzir primeiramente, A mecânica quântica surgiu no início do século XX para explicar fenômenos que a física clássica não conseguia descrever. Diferente da mecânica newtoniana, que rege o mundo macroscópico, a mecânica quântica nos mostra que, em níveis microscópicos, partículas podem se comportar como ondas e que não podemos determinar com precisão simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Esse conhecimento revolucionou nossa compreensão da matéria e permitiu o desenvolvimento de diversas tecnologias modernas, como lasers, transitores e microscopia eletrônica. Além disso, a mecânica quântica é essencial para entender a estrutura dos átomos e a formação das ligações químicas. Sobre o comportamento ondulatório da matéria. O comportamento ondulatório da matéria foi evidenciado pelo experimento da dupla fenda, realizado inicialmente por Thomas Young com a luz. Esse experimento mostrou que a luz apresenta padrões de interferência, característica típica de ondas. No entanto, no século XX, experimentos semelhantes revelaram que elétrons também podem exibir esse mesmo comportamento ondulatório. Foi então que Louis de Broglie propôs que toda matéria tem uma natureza ondulatória, descrita pela equação lambda é igual a H sobre mv, onde lambda é o comprimento da onda-partícula, H é a constante de Planck, m é a massa e v é a velocidade. Isso significa que quanto menor a massa de uma partícula, mais pronunciado será seu comportamento ondulatório. Essa ideia foi comprovada experimentalmente quando elétrons foram difratados ao passarem por cristais, comprovando que eles realmente se comportam como ondas. Sobre a mecânica quântica e os orbitais atômicos. Outro conceito fundamental da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não podemos determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com total precisão. Isso levou à formulação da equação de Schrödinger, que descreve a distribuição da probabilidade dos elétrons ao redor do núcleo do átomo. Diferente do modelo de Bohr, que imaginava órbitas bem definidas para os elétrons, a mecânica quântica introduziu a ideia de orbitais, que são regiões do espaço onde há maior probabilidade de encontrar um elétron. Essa mudança de conceito foi essencial para a compreensão da estrutura eletrônica dos átomos, influenciando diretamente a tabela periódica e as propriedades químicas dos elementos. Sobre a representação dos orbitais atômicos. Os orbitais atômicos são definidos por três números quânticos principais. O número quântico principal, n, que determina o nível de energia do elétron. O número quântico secundário, L, que define o formato do orbital, S, P, D e F. E o número quântico magnético, ML, indica a orientação do orbital no espaço. Além disso, temos o número quântico de spin, MS, que define a rotação do elétron dentro de um orbital. Cada tipo de orbital tem um formato específico. Os orbitais S são esféricos e aparecem em todos os níveis de energia. Os orbitais P têm formato de halteres e aparecem a partir do segundo nível de energia. Os orbitais D e F têm formas mais complexas e aparecem em níveis de energia mais altos. Esses orbitais definem como os elétrons são distribuídos dentro dos átomos e, consequentemente, como os elementos interagem quimicamente. Sobre os diagramas e representações. A organização dos orbitais segue regras bem definidas, como o princípio de Aufbau, regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli. O princípio de Aufbau declara que os elétrons ocupam os orbitais de menor energia primeiro. A regra de Hund estabelece que orbitais da mesma energia são preenchidos primeiro com elétrons desemparelhados.
e o princípio de exclusão de Pauli, que cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons com spins opostos. A representação gráfica desses orbitais nos ajuda a visualizar a distribuição dos elétrons e a prever as propriedades químicas dos elementos. Esse conhecimento é essencial para entender as ligações químicas e as reações que ocorrem na natureza. Concluindo, em resumo, a mecânica quântica revolucionou a nossa compreensão da estrutura atômica. O modelo clássico de Bohr foi substituído pelo modelo quântico, no qual os elétrons ocupam orbitais definidos por funções de onda. Esses conceitos explicam que a estabilidade dos átomos, a reatividade química dos elementos e até mesmo fenômenos modernos, como a supercondutividade e semicondutores. A mecânica quântica tem aplicações diretas em diversas áreas da ciência, como biotecnologia, medicina, computação quântica e nanotecnologia. Como esses conceitos podem ser aplicados na pesquisa científica atual e no desenvolvimento de novas tecnologias? E por fim, aqui estão algumas referências para aprofundamento nesse assunto. O livro Princípios de Química, de Peter Atkins, o livro Química, a Ciência Central, de Martin Silberberg, e vocês podem pesquisar também alguns vídeos e simulações interativas entre os orbitais atômicos, ou se quiserem se aprofundar mais, podem explorar essas fontes ou outras como aplicativos e outras formas de visualizar melhor os conceitos da mecânica quântica. Muito obrigada por assistir a aula e até a próxima.
A física quântica ela foi desenvolvida na década de 20 e assim, ela foi um sucesso absoluto desde o começo. Assim que as primeiras propostas da teoria surgiram por Schrödinger, Heisenberg, Dirac e assim por diante, as pessoas viram que essa teoria tinha um enorme potencial para aplicação. Então, por exemplo, grande parte do que a gente até hoje entende da química foi desenvolvido aproximadamente uma década depois do advento da mecânica quântica. A mecânica quântica explicou toda a química, a estrutura dos átomos, da tabela periódica, as ligações químicas e assim por diante. Ela também foi para a física de partículas e deu origem a toda a parte de física nuclear e física atômica, assim por diante. Ela também foi para o mundo de moléculas e sólidos e começou a ser usada para explicar fenômenos que antes eram quase que feitiçaria, como por exemplo a supercondutividade, que era uma coisa super estranha, que ninguém fazia ideia da origem da supercondutividade. A mecânica quântica foi capaz de explicar esse tipo de efeito e assim por diante. Depois de pouco tempo, várias aplicações já começaram a surgir. Hoje em dia, é seguro falar, sem medo, que a gente já vive na era da física quântica, a gente vive na era da mecânica quântica, porque tem uma quantidade enorme de aplicações ao nosso redor que são absolutamente essenciais para o nosso dia a dia e que só existem graças à descoberta da mecânica quântica. Alguns exemplos. O laser. O laser ele, foi desenvolvido graças à física quântica. Um outro exemplo importante, a ressonância nuclear magnética que a gente usa para fazer imagens nos hospitais. Não só o efeito da ressonância nuclear ele é um efeito quântico, como a operação daquela máquina gigante é baseada em supercondutores, que de novo é um efeito quântico. Mas além disso, tem um exemplo que é o principal exemplo para convencer de que, de fato, a gente vive na era da física quântica, que são os nossos computadores e celulares. Todos os computadores e celulares são baseados na ideia de transistores e semicondutores, que são dispositivos desenvolvidos na década de 50 e 60 e que só funcionam graças à nossa descoberta da mecânica quântica. Foi conhecendo a mecânica quântica que a gente foi capaz de desenhar materiais e produzir materiais que depois deram origem ao transistor. Então, se a gente parar para pensar como seria a nossa vida hoje sem computadores celulares, fica quase que impensável e, portanto, de fato, a gente vive na era da física quântica. Mas, mais recentemente, uma série de novas aplicações estão começando a surgir. Existe cada vez mais um controle fino sobre propriedades quânticas que a gente não tinha antes. Então, essas propriedades quase que exóticas, como superposição e emaranhamento e assim por diante, antes a gente não tinha controle sobre elas, pelo menos não um controle fino no laboratório. E isso está começando a mudar. Começou a mudar a partir da década de 80 e vem mudando cada vez mais. Então, esse novo nível de controle sobre propriedades como emaranhamento tem abrido as portas para uma série de novas aplicações. Por exemplo, a mais famosa de todas é a computação quântica, que usa efeitos como emaranhamento para fazer cálculos que um computador clássico, como o que a gente usa todo dia, não seriam capazes. Mas tem também outras aplicações interessantíssimas, como, por exemplo, a ideia de sensores. A gente pode usar esses efeitos quânticos para fazer sensores muito mais precisos. Existem, hoje em dia, sensores de campos magnéticos, por exemplo, que são muito mais precisos que os sensores que existiam antigamente, que funcionam à base de a física quântica. E isso daí são sensores que já são comerciais, já tem empresas que estão fazendo esse tipo de sensores e que estão encontrando uma série de aplicações, por exemplo, em medicina, para medir atividade cerebral, atividade cardíaca e assim por diante, que antes não eram acessíveis com os equipamentos que existiam. Então, tem uma série de novas tecnologias que já estão surgindo, começando a surgir no mercado ou começando a surgir como aplicações em potencial para um futuro próximo e que usam esse novo nível de controle sobre esses efeitos quânticos. Se você quiser saber mais sobre as linhas de atuação do professor Gabriel Landi, aqui embaixo na descrição você encontra um link para o currículo dele.